Acho que ele finalmente compensou alguma coisa. Meu nome é Jeremy. Tenho 37 anos e trabalho na construção civil da Torberry Systems aqui em Memphis, Tennessee. A mulher que acabou de dizer isso sobre o meu carro dos sonhos foi minha esposa, Vanessa. Ela disse alto o suficiente para seus 3 amigos ouvirem enquanto eu estacionava meu Corvette 1963 na nossa garagem. Todos riram como se fosse a coisa mais engraçada que já tinham ouvido a semana toda. Eu estava trabalhando horas extras há 2 anos para comprar aquele carro, jornadas dobradas nos fins de semana, trabalho nos feriados, quando os outros caras voltavam para casa, para a família. Cada dólar extra ia para uma conta que Vanessa desconhecia. Ela achava que eu só estava trabalhando horas extras porque gostava do trabalho. A verdade é que eu sonhava em ter aquele mesmo modelo desde os 15 anos. Vi um em uma exposição de carros com meu pai e ele nunca saiu da minha cabeça. O Corvette era vermelho cereja com listras brancas de corrida, motor 327 original. O dono o havia restaurado sozinho ao longo de 10 anos. Quando liguei pela primeira vez para falar sobre o anúncio, ele me disse que outros 3 compradores viriam dar uma olhada. Mas quando apareci com o dinheiro e falei sobre ter crescido perto de carros clássicos, algo mudou em sua voz. Ele disse que sabia que eu cuidaria dela, certo? Desliguei o motor e fiquei ali sentado por 1 minuto, ouvindo as amigas da Vanessa ainda rindo na varanda. Uma delas disse algo sobre a crise da meia-idade, e outra mencionou como os homens sempre compram brinquedos quando não conseguem lidar com a idade. Vanessa estava adorando, concordando com a cabeça como se fosse uma espécie de especialista em relacionamentos. Saí do carro devagar e passei a mão no capô mais uma vez. A pintura estava perfeita. Nenhum arranhão ou amassado em lugar nenhum. Os para-choques cromados refletiam o sol da tarde com tanta intensidade que quase doía olhar. Jeremy, querido, Vanessa chamou, a voz transbordando uma falsa doçura. Estávamos falando da sua nova aquisição. As meninas acharam interessante. Passei por ele sem dizer uma palavra, entrei e peguei uma cerveja na geladeira. Pela janela da cozinha, pude vê-los ainda sentados lá fora, provavelmente dissecando cada centímetro do meu caráter. A voz de Vanessa ecoava através do vidro, algo sobre homens e sua necessidade de provar seu valor. Naquela noite, depois que as amigas dela foram embora e ela foi dormir, fiquei na garagem olhando para o Corvette. O luar que entrava pela janela fazia a tinta vermelha parecer quase preta. Pensei no meu pai, que morreu há 3 anos sem nunca me ver comprar o carro que tínhamos conversado. Pensei em todas aquelas horas extras, todos aqueles jantares e planos de fim de semana perdidos. Algo estava mudando dentro de mim, e eu não tinha certeza se gostava do rumo que aquilo estava tomando. Vanessa e eu nos conhecemos há 8 anos no casamento de uma amiga. Ela trabalhava como higienista dental na época, ganhava um bom dinheiro e falava em voltar a estudar para ter um negócio maior. Eu já estava estabelecido na construção civil, tinha minha própria equipe e estava começando a ganhar dinheiro de verdade com projetos comerciais. Aqueles primeiros anos foram bons. Compramos a casa, nos casamos e tudo parecia estar caminhando na direção certa. Mas em algum momento, ela parou de trabalhar. Disse que queria se concentrar em deixar nossa casa perfeita. Talvez começar uma família em breve. A parte da família nunca aconteceu, mas os gastos, sim. Ela desenvolveu gostos caros e tudo, roupas de grife, móveis sofisticados, viagens de fim de semana com as amigas para Nashville ou Little Rock. Sempre algo novo que ela absolutamente precisava ter. Eu não me importava de trabalhar mais para dar coisas boas a ela. É o que um marido faz, certo? Mas os comentários começaram por volta do 5º ano. Pequenas críticas sobre minhas roupas de trabalho, minha caminhonete, minha aparência quando chegava em casa coberta de poeira e concreto. Ela fazia piadas com as amigas sobre ser casada com um pedreiro, como se fosse algo constrangedor, como se o dinheiro que eu levava para casa não fosse bom o suficiente, apenas a fonte dele. Jeremy conserta coisas para viver, ela dizia às pessoas em festas com uma risada que fazia parecer que eu era algum tipo de faz-tudo em vez de um supervisor de projetos gerenciando trabalhos milionários. A obsessão pelo Corvette se tornou seu alvo favorito.
Toda vez que eu mencionava ter visto um à venda ou falava sobre finalmente ter economizado o suficiente, ela revirava os olhos. Poderíamos usar esse dinheiro para coisas de verdade, Jeremy, como reformar a cozinha ou tirar férias de verdade. No mês passado, encontrei recibos na bolsa dela de uma ida às compras em Atlanta, $800 em roupas e sapatos em uma tarde. Quando perguntei sobre isso, ela disse que merecia coisas boas depois de aturar minha conversa chata sobre carro o tempo todo. Foi aí que comecei a notar outras coisas, como ela nunca mais perguntava sobre meu dia de trabalho, como ela saía da sala quando eu falava com minha equipe ao telefone, como ela parecia se animar apenas quando eu entregava meu salário ou quando suas amigas vinham reclamar dos próprios maridos. 3 semanas atrás, passei de carro pelo Riverside Park na hora do almoço e a vi sentada num banco com o Kevin, que morava ao lado. A esposa dele, Beth, estava viajando para visitar a mãe. Eles não estavam apenas conversando. A mão dela estava no joelho dele, e ele brincava com o cabelo dela. Não a confrontei, não disse uma palavra, mas liguei para o vendedor do Corvette e disse que ficaria com ele. Talvez tenha sido naquele momento que comecei a planejar algo que eu ainda nem tinha admitido para mim mesmo. Na noite seguinte ao comentário dela sobre a indenização, não consegui dormir. Vanessa estava desmaiada ao meu lado, roncando baixinho como sempre. Fiquei repassando a cena na entrada da garagem, ouvindo as amigas dela rindo de algo pelo qual eu tinha trabalhado tanto. Às 2 da manhã, levantei e fui até a garagem, acendi a luz do teto e simplesmente fiquei olhando para o Corvette. Era realmente lindo. O antigo dono me contava histórias sobre como o levava para exposições de carros, levava o neto para passear, o orgulho que sentia cada vez que alguém parava para admirá-lo. Era isso que eu imaginava para mim. Em vez disso, sofri humilhação pública. Abri o porta-luvas e tirei os documentos do carro. Estava tudo em meu nome, título, seguro, tudo. Vanessa não tinha direito sobre este carro. Que diabos, ela não tinha direito sobre a maioria dos nossos bens, se fosse o caso. A casa foi comprada com o dinheiro que eu ganhei, os móveis, as férias, até o carro dela, tudo pago com horas extras, enquanto ela passava os dias fazendo o que bem entendia. Foi aí que me dei conta. Eu tinha 47 anos e vivia como uma prisioneira da minha própria vida. Voltei para dentro, abri meu laptop e comecei a procurar anúncios de apartamentos em Little Rock, a cerca de 2 horas de distância. Encontrei um apartamento de um quarto perto do rio Arkansas, com contrato de aluguel mensal, disponível imediatamente. O aluguel era menor do que Vanessa gastava com roupas em um mês. Então, pesquisei advogados de divórcio, li sobre divisão de bens, sobre o que acontece quando um dos cônjuges depende financeiramente do outro, sobre como provar adultério no Arkansas e como isso afeta os acordos. Pela manhã, eu tinha um plano. Nas 2 semanas seguintes, banquei o marido perfeito, elogiei a comida da Vanessa, perguntei sobre o dia dela e até sugeri que fizéssemos uma viagem de fim de semana para Nashville, como ela tanto queria. Ela adorou. Provavelmente achou que a piadinha dela tinha me colocado no meu devido lugar. Mas eu estava movimentando dinheiro, abrindo uma conta em Little Rock, encaminhando minha correspondência para uma caixa postal, tirando fotos de recibos, documentando os gastos dela e criando um arquivo. A parte mais difícil foi agir normalmente quando vi o Kevin na casa ao lado. Ele acenava do quintal como se nada estivesse acontecendo, como se não estivesse transando com a minha esposa enquanto a esposa dele estava visitando a família. Eu acenava de volta todas as vezes. Ontem, pedi aviso prévio no trabalho. Contei ao meu supervisor que seria transferido para o escritório de Little Rock. Precisava de um novo começo. Ele entendeu. Bons supervisores eram sempre requisitados. Hoje era noite. Vanessa organizaria mais uma reunião de amigos amanhã, com planos de mostrar alguns móveis novos que havia comprado. Momento perfeito. Arrumei uma mala e a coloquei no porta-malas do Corvette. Todo o resto que eu tinha poderia ser substituído. Algumas coisas eram mais importantes que outras. Eu estava prestes a descobrir o que era liberdade. Na manhã seguinte, esperei até Vanessa tomar banho para colocar os últimos documentos importantes no Corvette, extratos bancários, apólices de seguro, a documentação que eu vinha reunindo.
Tudo coube em uma maleta que deslizou perfeitamente atrás do banco do passageiro. Meu telefone tocou. Era o Kevin, do apartamento ao lado. E aí, Jeremy? Vai trabalhar cedo hoje? Vi você carregando o carro. Algo assim, eu disse, sem me preocupar em esconder o tom irritado na minha voz. Houve uma pausa. Tudo bem, cara? Você parece meio estranho. Olhei para a casa dele e me perguntei se ele estaria olhando da janela. Está tudo bem, Kevin. Simplesmente ótimo. Depois que desliguei, percebi que ele tinha me visto fazendo as malas. Isso significava que provavelmente mencionaria isso para Vanessa quando tivessem o próximo encontro. Eu precisava ir mais rápido. Deixei um bilhete no balcão da cozinha, simples e objetivo. Vanessa, fui a Little Rock para pensar em algumas coisas. Preciso de um tempo fora. Ligamos em alguns dias. Jeremy. Sem explicações, sem drama, apenas fatos. Eu estava saindo da garagem de ré quando meu celular começou a vibrar. Mensagem da Vanessa: aonde você vai com o seu carro? O Kevin disse que você estava fazendo as malas. Outro sinal sonoro: Jeremy, me responda. O que está acontecendo então? Isso não tem graça. Volte para casa agora mesmo. Desliguei o celular e segui para a rodovia interestadual. A viagem até Little Rock levou exatamente 2 horas e 15 minutos. O Corvette se comportou como um sonho, suave e potente. Eu estava com os vidros abertos, o rádio tocando rock clássico e, pela primeira vez em meses, senti que conseguia respirar. Meu novo apartamento ficava em um antigo armazém no centro da cidade. Nada de especial, mas tinha personalidade, paredes de tijolos aparentes, janelas grandes com vista para o rio. O proprietário, um cara chamado Frank, estava me esperando com as chaves. Belo passeio, disse ele, apontando para o Corvette. Não vejo muitos desses em condições originais. Ela está sendo bem cuidada, eu disse. Dá para ver. Garagem incluída no apartamento, se você quiser. Mais 50 por mês. Eu vou levar. Naquela noite, finalmente liguei meu celular novamente. 17 chamadas perdidas da Vanessa, 8 mensagens de voz, uma dúzia de mensagens que ficavam cada vez mais raivosas. A primeira mensagem de voz era confusa. Jeremy, o que você está fazendo? Seu recado não faz sentido algum. Me liga. A terceira era irritada. Ok, isso é ridículo. Não sei que tipo de crise de meia-idade você está tendo, mas precisa voltar para casa. Na sétima, ela estava furiosa. Tudo bem, fique longe. Mas você não vai tirar esse carro idiota de mim. Eu ajudei a pagar por ele também. Interessante. Ela nunca tinha contribuído com $1 sequer para o Corvette. Nunca tinha contribuído muito para nada, na verdade. A última mensagem de voz chegou por volta das 21 horas. Jeremy, o Kevin me disse que viu você fazendo as malas como se estivesse indo embora de vez. Não é isso, né? Você não pode simplesmente abandonar 8 anos de casamento por causa de uma piada. Me liga de volta. Não retornei a ligação. Em vez disso, dirigi o Corvette até a orla e estacionei com vista para a água. O rio Arkansas era largo e escuro, com as luzes dos prédios do centro refletindo na superfície. Eu nunca tinha visto Little Rock à noite. Era mais bonita do que eu esperava. Meu telefone tocou. Vanessa. Deixei cair na caixa postal. Depois tocou de novo e de novo. Na quarta ligação, atendi. Aí está você, disse ela, com a voz trêmula. Jeremy, o que você está fazendo? As pessoas estão fazendo perguntas. Não sei o que dizer a elas. Diga a verdade a eles, eu disse. Que verdade? Que meu marido fugiu com seu carrinho de brinquedo como um adolescente. Diga a eles que o amigo deles deixou a esposa infiel. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por cerca de 10 segundos. Do que você está falando? Ela finalmente perguntou. O Kevin mandou lembranças, eu disse e desliguei. Meu telefone não tocou mais naquela noite. Na manhã seguinte,
Comecei meu novo emprego na Waxpiri Construction. O mesmo tipo de trabalho, mas a equipe era menor e os projetos eram mais interessantes. Reformas históricas, casas personalizadas, o tipo de trabalho detalhado que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo para fazer em Memphis. Meu supervisor, Craig, tinha mais ou menos a minha idade e trabalhou na construção comercial por 20 anos antes de mudar para a construção residencial. Durante o intervalo para o almoço, ele perguntou sobre o Corvette estacionado no estacionamento da empresa. Sempre quis um desses, disse ele. De que ano? 63, comprei há 3 semanas. Bom investimento. Só estão valorizando. Ele fez uma pausa, analisando meu rosto. Você parece um homem com uma história. Me divorciando, eu disse. Minha esposa não gostou do carro. Craig assentiu. Minha ex-mulher também não gostou muito. É por isso que ela é ex. Naquela noite, liguei para meu irmão Danny Jackson. Ele era a única família que me restava desde a morte do meu pai. Contei a ele sobre Vanessa, sobre Kevin, sobre a mudança para Little Rock. Jesus, Jeremy, por que você não disse algo antes? O que eu ia dizer? Que minha esposa estava me tratando como se fosse sua conta bancária pessoal. Que ela estava transando com a vizinha. Você poderia ter falado comigo. Sou seu irmão. Eu precisava descobrir isso sozinho. Danny ficou em silêncio por 1 minuto. E a casa? Seus contatos de negócios. Você está simplesmente se afastando de tudo. A casa está hipotecada até o limite por causa dos gastos dela. Meus contatos comerciais sabem da minha reputação, isso me persegue para onde quer que eu vá. E a Vanessa? O que ela vai fazer? A mesma coisa que ela vem fazendo há 3 anos, nada. Naquele fim de semana, contratei uma advogada chamada Patricia Collins. Ela tinha 30 anos de experiência em direito de família e uma reputação de meticulosa. Nos encontramos em seu escritório na manhã de sábado, e eu expus tudo, os registros financeiros mostrando os gastos de Vanessa versus sua renda zero, as fotos que tirei dela com Kevin, a documentação de seu padrão de desrespeito público e abuso emocional. Isso é muito abrangente, disse Patrícia, folheando a pasta. Há quanto tempo você está planejando isso? Sinceramente, acho que venho planejando isso há 2 anos sem perceber. Cada hora extra, cada dólar extra que economizei, cada vez que ela me fez sentir pequeno, eu estava construindo esse momento. Sua esposa vai lutar por metade de tudo. Deixe-a tentar. A casa está afundando por causa da dívida do cartão de crédito dela. O único ativo real é a minha construtora, e ela se baseia em relacionamentos e reputação, não em propriedade física. E quanto à pensão alimentícia? Ela tem 35 anos e é saudável. Ela pode conseguir um emprego. Patrícia sorriu. Gosto de trabalhar com clientes que fizeram a lição de casa. Entregaremos os papéis na segunda de manhã. No domingo à noite, eu estava sentado na varanda do meu apartamento quando Vanessa ligou. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Jeremy, precisamos conversar. Estou ouvindo. Isso é loucura. Você não pode simplesmente destruir nosso casamento por causa de um comentário idiota. Não foi um comentário, Vanessa. Foram 8 anos deles. Eu estava brincando. Meus amigos sabem que eu estava brincando. Seus amigos sabem que você vem humilhando seu marido há anos enquanto ele trabalha horas extras para pagar seu estilo de vida. Não foi assim que aconteceu. Como foi? Ela não conseguiu responder. Vou pedir o divórcio amanhã, eu disse. Jeremy, por favor. Sei que as coisas não estão perfeitas, mas podemos consertar isso. Eu posso mudar. Você teve 8 anos para mudar. Cansei de esperar. Desliguei o telefone. Amanhã seria interessante. Na segunda-feira de manhã, Patrícia entrou com os papéis do divórcio. Por lei, Vanessa tinha que ser notificada em até 30 dias. Pedi a Patrícia que esperasse 2 semanas antes de ser notificada. Eu queria estar estabelecida na minha nova vida antes que a guerra judicial começasse. A obra estava indo bem.
Craig me encarregou da reforma de uma mansão dos anos 1920 no centro da cidade, e o trabalho artesanal era exatamente o tipo de desafio que eu estava perdendo. Os detalhes importavam. A precisão importava. Era bom construir algo bonito em vez de apenas funcional. Na quarta-feira à noite, meu telefone tocou. Número desconhecido. Jeremy, está é Beth, a esposa de Kevin. Meu sangue gelou. Oi, Beth. Voltei de uma visita à minha mãe ontem. O Kevin está estranho, sentindo-se culpado por alguma coisa. Encontrei mensagens de texto no celular dele. Eu não disse nada. Eram da sua esposa. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma. Há quanto tempo você sabe? Cerca de um mês. Por que você não me contou? Você teria acreditado em mim? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Provavelmente não. Não então. O que você vai fazer? A mesma coisa que você. Acho que o Kevin vai arrumar as malas hoje à noite. Que bom, Jeremy. Sinto muito pela Vanessa. Por tudo. Você merece coisa melhor. Você também. Depois que desligamos, senti algo que não sentia há anos: validação. Alguém tinha visto o que eu estava vivendo e entendeu por que eu tinha ido embora. Na sexta-feira de manhã, Vanessa ligou de um número que não reconheci. Jeremy. Kevin contou à esposa sobre nós. Eu sei. Ela me ligou. Você sabia sobre nós e não contou a ela. Esse não era meu trabalho. Ela está se divorciando dele. Ela está levando tudo: o negócio dele, a casa, as economias deles. Bom para ela, Jeremy. Isso é sério. As pessoas estão falando. Todo mundo sabe o que aconteceu. Deixe-os falar. Meus amigos acham que sou uma pessoa terrível. Você é. Não faça isso. Não me faça o vilão aqui. Vanessa, você me traiu com um homem casado enquanto eu trabalhava horas extras para pagar seu estilo de vida. Depois, você me humilhou publicamente por comprar algo com que eu sonhava desde criança. Você se fez de vilã. Eu posso explicar. Não precisa. Meu advogado entrará em contato em breve. Seu advogado? Jeremy, isso está saindo do controle. Isso saiu do controle quando você decidiu que nossos votos de casamento não importavam. Desliguei e percebi que não estava mais com raiva. Eu estava livre. Naquele fim de semana, levei o Corvette para Hot Springs, dirigi pelas sinuosas estradas da montanha, senti o motor responder a cada curva, parei em uma exposição de carros clássicos e passei a tarde conversando com outros proprietários sobre restauração, sobre a alegria de encontrar algo especial e cuidar dele. Um senhor com um Mustang 1965 perguntou sobre minha história. Contei a ele sobre trabalhar horas extras para comprar o carro e sobre finalmente realizar o sonho. É disso que se trata, disse ele. Nem todo mundo entende a conexão entre um homem e sua máquina, mas quando você encontra a máquina certa, vale a pena todo o esforço. Voltando para casa naquela noite, observando o pôr do sol pintar o céu do Arkansas de laranja e roxo, pensei no que ele havia dito. A conexão certa vale tudo o que você investe nela. Eu tinha aprendido aquela lição sobre muito mais do que apenas carros. 2 semanas depois, Patrícia ligou com novidades. Vanessa foi notificada esta manhã. Ela quer se encontrar com você, com nós dois. Ela disse que tem uma oferta. Estou ouvindo. Ela está disposta a abrir mão de qualquer reivindicação sobre seus ativos comerciais e ganhos futuros em troca de manter a casa. Eu ri. A casa que está submersa por causa dos cartões de crédito dela. Foi o que eu disse ao advogado dela. Eles querem se encontrar na quinta-feira, às 14 horas. Quinta-feira chegou. Vanessa parecia menor, sentada à minha frente na sala de reuniões de Patrícia. Seu advogado, um jovem nervoso chamado Brent, era quem falava mais. Meu cliente reconhece que o casamento tem diferenças irreconciliáveis, ele começou. Seu cliente cometeu adultério, interrompeu Patrícia. Temos fotos.
O rosto de Vanessa ficou vermelho. Essas fotos não provam nada. Patrícia deslizou uma pasta sobre a mesa. Na verdade, sim, junto com depoimentos de vizinhos, registros telefônicos e extratos bancários mostrando como você tem gastado o dinheiro do seu marido sem contribuir em nada para a casa. Brent olhou a pasta e sua expressão mudou. Senhora Williams, a senhora não mencionou a extensão da documentação. Quero metade de tudo, disse Vanessa, com a voz trêmula. Dei a ele 8 anos da minha vida. Você deu a ele 8 anos de humilhação, respondeu Patrícia. Meu cliente está disposto a ser generoso. Ele lhe dará 6 meses para encontrar um emprego e se reerguer. Depois disso, você estará por conta própria. Não consigo sobreviver sozinha. Não trabalho há 3 anos. Então você deveria ter pensado nisso antes de decidir trapacear. Vanessa olhou diretamente para mim pela primeira vez. Jeremy, por favor. Este não é você. Você não é cruel. Você tem razão, eu disse. Não sou cruel, mas também não sou mais burro. E as nossas memórias, a nossa história? E eles? Isso não significa nada? Pensei nela rindo com as amigas sobre o carro dos meus sonhos, na mão do Kevin no joelho dela, nos 8 anos em que me senti como se não fosse boa o suficiente. Significa que aprendi o que não vou mais tolerar. Vanessa começou a chorar. Lágrimas de verdade. Não do tipo manipulador que ela costumava usar quando queria alguma coisa. Você vai mesmo me deixar sem nada? Vou deixar você com exatamente o que você contribuiu para o nosso casamento, eu disse. Nada. 6 meses depois, Dani me contou que Vanessa havia voltado a morar com os pais em Nashville. Ela havia conseguido emprego como higienista dental novamente, mas o salário era metade do que ganhava antes. Seu círculo social havia desaparecido quando o divórcio se tornou público, e todos souberam do caso. O divórcio de Kevin foi ainda mais complicado. Beth ficou com a casa, o negócio de paisagismo dele e metade da aposentadoria dele. Ele morava em um estúdio e trabalhava para a empresa de outra pessoa. Eu me estabeleci em Little Rock como se tivesse vivido lá a vida toda. O projeto histórico de reforma foi destaque na revista Arkansas Home, e 3 novos clientes entraram em contato com Craig, pedindo especificamente pela minha equipe. Eu estava ganhando mais dinheiro fazendo um trabalho que realmente gostava. À noite, eu dirigia o Corvette até o rio e observava o pôr do sol sobre a água. Às vezes, outros entusiastas de carros paravam para admirá-lo, e conversávamos sobre motores, restauração e a satisfação de cuidar de algo valioso. Na semana passada, conheci uma mulher chamada Clara em um café perto do meu apartamento. Ela era professora, havia se divorciado recentemente. Quando me viu saindo do Corvette, suas primeiras palavras foram: lindo carro. Linhas clássicas nunca saem de moda. Conversamos por 1 hora sobre sonhos adiados e segundas chances, sobre a diferença entre pessoas que constroem coisas e pessoas que as destroem. Vanessa enfrentou as consequências de 8 anos de desvalorização do marido, perdendo não apenas o estilo de vida confortável que Jeremy proporcionava por meio de horas extras, mas também sua posição social quando seu caso se tornou público. Enquanto isso, seu ex-amante, Kevin, perdeu o negócio e o casamento. Ambos descobriram que trair cônjuges leais tinha um preço que não estavam dispostos a pagar, obrigando-os a reconstruir suas vidas do zero, enquanto as pessoas que haviam prejudicado encontravam a felicidade em outro lugar. Nunca pensei que agradeceria a alguém por zombar dos meus sonhos. Mas o riso cruel de Vanessa me ensinou a diferença entre me contentar com o desrespeito e exigir a vida que eu merecia.